Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Na aula de hoje, trataremos aqui de um assunto que é um dos primeiros assuntos, na verdade, a serem tratados aqui no centro, que é acerca da Sagrada Liturgia. Houve quem me perguntasse o porquê de se falar sobre liturgia como se fosse do nada. Já que, teoricamente, a gente está estudando as encíclicas papais, aquelas três principais encíclicas para se entender os problemas na Igreja e da modernidade, que é a Pascendi Domini Tiberi de São Pio X, Mortalium Animus de Pio XI, e seria, logo em seguida, a Humani Generis de Pio XII. De fato, seria uma sequência lógica, 3 aulas seguidas sobre as 3 encíclicas. Todavia, estudando a Humani Generis, percebi que é necessário antes compreender alguns problemas que permeiam a compreensão do gênero humano acerca de liturgia, de sacrifício, de rito, para depois se tratar especificamente dessa encíclica. Talvez fosse um tanto imprudente abordar alguns erros sem antes tratar das raízes desses erros. E unir as duas coisas numa só aula tornaria esta aula em específico muito densa e talvez muito pouco pedagógica, certo? Então hoje trataremos sobre a Sagrada Liturgia e a restauração da fé católica. E na verdade eu fico um tanto curioso, porque a Sagrada Liturgia é a síntese da fé católica. Nós encontramos a síntese da nossa fé durante a Santa Missa, por exemplo. E o que é que tem de curioso nisso? Porque eu estou tratando de Sagrada Liturgia e de restauração da fé católica. Eu só posso restaurar aquilo que está defeituoso, aquilo que está corrompido, aquilo que está destruído de determinada maneira, determinado grau de destruição. Certo? Então eu vou abordar aqui a importância da Sagrada Liturgia para nós restaurarmos a essência da fé católica, restaurarmos os elementos da fé católica, restaurarmos a fé católica que nós devemos cultivar em nosso interior, certo? Então eu abordarei aqui princípios de liturgia, o que é a liturgia de fato, para o que ela serve, o desenvolvimento orgânico da missa, como a missa é, como a missa foi, como a missa deve ser, e como, e aí é o principal ponto, nós devemos lidar com a crise litúrgica atual para nós não perdermos a fé. Uma vez que a crise litúrgica é a causa da perda de fé de muitos católicos hoje em dia, que às vezes têm a compreensão do que é a liturgia, dos seus fins, mas não veem esses fins serem obedecidos ou serem alcançados durante as missas que são rezadas por aí. E aí entram numa crise de fé e aderem, seja ao sedevacantismo ou seja ao protestantismo de fato. O sedevacantismo é uma espécie de protestantismo, posso dizer. Ou melhor dizendo, é um caminho que leva para tal. Mas quando eu falo quando eu coloco essa diferença entre sedevacantismo e protestantismo, eu estou me referindo a se tornar sedevacante e continuar crendo na maior parte das verdades de fé católica, na maior parte delas, ou virar protestante de fato e negar toda a tradição e o magistério católico. Pois bem, entender a missa e o que ela é, para que serve, os seus fins, de onde ela surge, etc., é necessário e imprescindível, porque, como falei, na Santa Missa nós encontramos gravadas no rito as principais verdades de fé católica. Por exemplo, quando o sacerdote, somente ele, tem na Santa Missa a autoridade de dar absolvição no ato penitencial, uma verdade de fé está impressa ali, de que o sacerdote ele age na pessoa de Cristo, por exemplo.
Ou quando ele consagra, quando ele diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, né? Hoc est enim corpus meum. Uma verdade de fé está ali presente, duas na verdade estão ali presentes. Uma, que ele age na pessoa de Cristo. Então, aquela noção protestante de sacerdócio universal, todos os crentes são sacerdotes, cai por terra. Existe o sacerdote de fato e ele é o responsável, e somente ele tem a autoridade de oferecer o sacrifício a Deus. E a outra verdade de fé é a presença real do nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Quando o sacerdote, em um determinado momento da missa, vai no cânon romano, na oração eucarística, reza, né, em comunhão com a Santíssima Virgem Maria, São José, São Pedro e São Paulo e tantos santos, uma verdade de fé está impressa ali, que é a doutrina do corpo místico da Igreja, que nós estamos unidos a todos os anjos e santos nos céus, sob a mesma fé católica, unidos. É a união de amor, de intercessão, de amor e de adoração a Deus. A igreja triunfante intercede por nós, igreja militante. Não é? Então, não há melhor catequese do que a liturgia, já disse o nosso querido Bento XVI. A melhor catequese é uma liturgia bem celebrada. A melhor catequese. Pois é pela Santa Missa que o católico ele tem a compreensão do que é a fé católica. E se vocês observarem, paróquias que destroem a liturgia são paróquias que vivem crise da fé. Parece que não tem muita coisa a ver, por exemplo, o católico ele entender a Santa Missa e ele viver a castidade, por exemplo, mas tem a ver. Se o padre de uma paróquia destrói a liturgia, os fiéis não têm os grandes fundamentos para viver a fé católica. E se eles não têm os grandes fundamentos, eles não poderão viver coisas tão triviais e tão ordinárias, comuns, cotidianas, como a castidade, por exemplo, uma vida de oração e outras coisas mais. Pode observar, as paróquias que têm uma liturgia destruída são paróquias que sofrem com falta de fé ou que sofrem com grandes problemas morais. E muitas vezes há uma relação também entre a vida moral do sacerdote e a forma como ele reza a missa. E a forma como ele reza a missa. Observemos em nós mesmos. Se nós, Deus nos livre, saímos do castelo, cometemos um pecado grave. Quando eu falo saímos do castelo, pode ser que alguém não entenda, eu falo do castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, né? Que aqui nós já estamos habituados a falar desses termos. Graças a Deus. Né? Se nós saímos do castelo, cometemos um pecado grave, estamos em pecado, nós temos uma grande dificuldade de estar na missa. Talvez vocês passem por isso. Vocês estão na missa, vocês entendem o que a missa é, mas há uma grande dificuldade de nos unirmos ao sacerdote naquele momento de oração. Nós podemos não comungar, mas nós podemos fazer um momento de comunhão espiritual. Enquanto as pessoas comunham, nós fazemos um momento de comunhão espiritual, de oração. Depois eu posso falar melhor sobre isso. Mas ainda assim nós temos uma grande dificuldade de nos unir ao sacerdote naqueles momentos de oração ali. Então, viver a liturgia, entender a liturgia e compreender a liturgia é imprescindível para uma melhor edificação e uma melhor estruturação da nossa fé católica. Primeira de todas as coisas sobre a Santa Missa. As pessoas hoje em dia não compreendem o que é a Santa Missa. Quando eu digo não compreendem, não é que elas não compreendem a estrutura da Santa Missa. O que é doxologia, o que é bênção, o que é ato penitencial, como o ato penitencial pode ser feito. Eu não estou falando disso. As pessoas não compreendem a sinopse, vamos dizer assim, da Santa Missa. A sinopse. Nós temos um filme e na parte de trás, vamos supor que aqui seja K. Pronto. Isso aqui é a sinopse de um livro. Nome do livro: Sumorum Pontificum, um problema ou uma riqueza. Aqui na frente. Parte de trás, sinopse.
Se tratará aqui de um breve resumo do que o livro irá abordar. A sinopse da missa, então, é um breve resumo do que ela é. E muitos católicos não compreendem essa sinopse. Por exemplo, eu sou catequista. Nós chegamos às vezes em uma determinada paróquia, nós questionamos aos catequizandos: por que vocês vêm à missa? Uns dizem: eu venho para encontrar a Deus. Tudo bem, você encontra Deus aqui. Eu venho para rezar. Ótimo, você vem para rezar. Eu venho para encontrar a comunidade, aí já é loucura. Mas, por exemplo, aquela primeira pessoa que falou eu venho para encontrar Deus, acertou em cheio. Nós vamos para a missa para encontrarmos a Deus, e vamos dizer de forma muito crua, né? Nós falamos isso, mas em nós encontramos de fato Ele em carne. Só que certamente aquela pessoa que falou isso, eu vou para a missa para encontrar a Deus, não compreende, ele não falou nesse sentido. Eu vou para a missa para contemplar a Sagrada Eucaristia, que é o verdadeiro corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem uma noção extremamente fora da realidade de encontrar a Deus. Eu encontro a Deus. Mas você encontra a Deus? Como assim você encontra a Deus? O que você entende por encontrar a Deus na liturgia? Nós podemos observar isso nas nossas paróquias e nós podemos observar isso nas igrejas que nós frequentamos. Né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre a missa e essa pessoa me dizia: quando eu vou para a missa é um momento muito especial. É uma pessoa que vai poucas vezes à missa, é um momento especial. Eu fico aqui olhando aquela cruz que tem atrás do altar, né? E eu acho uma coisa tão bonita ali, eu fico contemplando. Acho maravilhoso. Mas você já parou para pensar que maravilha, é mais maravilhoso ainda contemplar a Cristo realmente presente ali? Porque a cruz é uma representação, mas a Eucaristia é o verdadeiro corpo e a presença real do nosso Senhor. Então as pessoas não têm compreensão daquilo que eu falei, da sinopse que é a Santa Missa. E aí quanto mais nós cavamos, mais nós encontramos desgraça. São uns que acham a missa é um banquete, a missa é a festa, a missa é a confraternização dos fiéis, né? Aí outros, não, todos os fiéis vão celebrar a missa, o sacerdote ele apenas vai presidir a celebração. E as coisas vão por água abaixo. Né? As coisas vão por água abaixo. Obrigado. Eis que, na verdade, poucas pessoas respondem essa pergunta dizendo o quê? Que a missa é um sacrifício. Isso é o mais raro de se ouvir, que a missa é um sacrifício. E de fato, pela doutrina da igreja, é uma coisa muito clara. A missa ela é a atualização do santo sacrifício do Calvário. Não é um novo sacrifício, mas é o mesmo sacrifício, tornado real, tornado presente. Digamos que enquanto a missa ocorre, não há mais uma compreensão de tempo. Não é o sacrifício de hoje, de dia 27 de julho. É o sacrifício de Cristo. E não é um sacrifício que ocorreu anos atrás, e o sacrifício que ocorre agora. É o mesmo sacrifício. Vocês entendem isso? Então a missa nos coloca em uma realidade atemporal. É a atualização do sacrifício. Tornar atual, trazer para os dias de hoje. Vocês devem conhecer o Dom Fulton Sheen, um grande bispo que a igreja teve, inclusive vai ser canonizado, salvo engano, agora em outubro, ou é beatificado, não lembro certo.
Dom Fulton Sheen, em uma de suas catequeses sobre a Santa Missa, ele diz uma coisa que é maravilhosa. Ele diz o seguinte: quando ocorre a missa, é como se nós tivéssemos a cruz de Cristo do Calvário e ela fosse levada para cada igreja, para cada altar, para cada local onde a missa está sendo rezada. É isso. Se a missa está sendo rezada aqui, vamos supor que isso aqui seja um altar, estamos numa igreja, vamos supor, a cruz de Cristo aqui estará. Se a missa for rezada aqui, em uma paróquia aqui perto, em uma igreja, a cruz de Cristo estará nos dois lugares. E nos dois lugares estará ocorrendo a mesma missa, estará ocorrendo o mesmo sacrifício, estará ocorrendo o mesmo Calvário. Mas quantas pessoas têm essa compreensão? E como elas podem ter essa compreensão se aquilo que Bento XVI fala, né, que a melhor catequese é uma liturgia bem celebrada, não é observado? Estamos falando aqui de compreensão, estamos falando de catequese, de entender. Como irão entender o que é a missa se não contemplam uma missa bem celebrada, se não contemplam a liturgia obedecida e bem celebrada? Não irão. E aí surge uma demanda e surge uma necessidade na igreja. Católicos que ensinem outros católicos. Católicos que catequizem outros católicos. Católicos que formem outros católicos. Católicos que façam com que os outros católicos compreendam que a missa não é a festa. A missa não é o seu grupo de oração. A missa não é a reunião dos fiéis em torno de uma mesa para partilhar o pão. A missa é o sacrifício do Calvário. Por isso é uma coisa que eu falo aqui várias vezes: necessidade de nós sermos catequistas, necessidade de nós estarmos nas paróquias, necessidade de nós trabalharmos. E a coisa não é difícil, é extremamente simples. É extremamente simples. As paróquias, elas clamam por catequistas a ensinar. As paróquias têm muitos catequistas de apoio, né? Pessoas para organizar a sala, para lavar a sala, para levar água. Mas catequistas, aqueles que estavam ensinando, são muito poucos. E quando nós chegamos na paróquia e batemos na porta de uma paróquia nos oferecendo para esse serviço, as paróquias nos acolhem. E o catequista tem muito mais liberdade para restaurar a fé de uma paróquia do que um coroinha, por exemplo, que depende do aval do padre para a liturgia. O catequista não. No momento que a porta da sala se fecha, ali é o catequista e os seus catequizandos. O catecismo é ele que faz. Ontem a gente estava na reunião, né, e eu falei uma coisa que eu tinha visto num filme, que pelo menos o que passa no filme é que Paulo VI se encontrou com Madre Teresa de Calcutá, né, e conversou muito com ela e tudo mais. E em retorno a Roma, falando com o seu secretário, seu confessor, falou sobre como Madre Teresa era alguém extremamente convincente sobre os problemas do mundo e tudo mais. E aí o seu confessor diz: sabe por que Madre Teresa é convincente? Porque ela não fala de amor, ela ama. Isso pegou em mim, meu Deus, que grande verdade. E daí, o que São Paulo fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor nada seria. Então é algo além da fala, além da oratória. E por que eu estou falando isso? Porque é muito mais fácil celebrar a missa com piedade e transmitir através da liturgia a catequese que ela nos traz do que falar sobre a missa. Seria muito mais fácil para as paróquias que os padres redassem a missa como de fato a missa deve ser rezada do que ensinar sobre a missa. Mas infelizmente não é o que acontece. Então daí vem outra necessidade. É um trabalho muito árduo. É um trabalho muito árduo ensinar sobre aquilo que, se fosse praticado, não necessitaria de catequese alguma. Não necessitaria de catequese alguma.
Se nós pegarmos assim, livros católicos antigos, nós não vamos ver grandes obras sobre liturgia, tratados sobre liturgia e tudo mais. Essas coisas são novas. Os padres rezavam a missa e aproveitavam a liturgia para tratar de pontos doutrinários, questões acerca da piedade e da santidade, mas não sobre a liturgia de fato. Vou explicar para vocês o que é doxologia, vou explicar para vocês os pormenores do ato penitencial, o que é o Salmo 42, que é rezado nas orações ao pé do altar, nada disso. E agora nós temos que nos propor um trabalho de explicar o óbvio, mas porque o óbvio não é colocado em prática. Se Chesterton dizia que chegará o dia que nós teremos que provar que a grama é verde, chegou o dia que nós temos que provar que a missa é o sacrifício de Cristo, mas as pessoas não acreditam nisso. E muitas vezes nem os sacerdotes. Daí vem outra situação, que eu já citei aqui. Existe uma máxima na liturgia que ela deve ser observada. Lex orandi, lex credendi. A regra da oração é a regra da fé. Ou seja, a forma como nós rezamos é a forma como nós cremos. A forma como nós estamos ali presentes naquele momento denotará a nossa fé naquilo. E se tratando dos padres, se um padre ele destrói a liturgia, é porque ele não tem fé na liturgia que a igreja nos traz. Ele tem fé na sua liturgia, na missa de Padre Beltrano, mas não a fé da igreja. Se o fiel trata a missa como um grupo de oração, ele tem fé no seu grupo de oração, mas ele não tem fé na missa. E as coisas não são nem tão externas assim. Por exemplo, os sacerdotes antes era uma obrigação, era uma rubrica. Os sacerdotes, ao consagrar o corpo de Cristo, eles deixavam o seu indicador e o seu polegar sempre juntos, de maneira que eles não tocassem mais nenhum outro objeto. Vamos supor aqui é um copo de água, vamos supor que isso aqui fosse o cálice. Quando ele ia consagrar o cálice, ia levar, ele segurava assim, enfim. Mas o seu polegar e o seu indicador estavam sempre juntos, de maneira que qualquer pequeno fragmento que aqui estivesse e ele não visse, não fosse parar em algum outro objeto e se perdesse, algum fragmento do corpo. Ele só iria novamente tocar qualquer outro objeto com o seu polegar ou seu indicador depois das abluções, depois que ele purificasse os seus dedos. Isso externa muito sobre a compreensão do sacerdote acerca da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo ali. Ele entende que o menor dos fragmentos é o corpo de Cristo. O menor dos fragmentos é o total e completo corpo de Deus. Corpo de Cristo. E hoje em dia não. Os padres dão comunhão, apertam a mão do fiel, dão tapinha nas costas dos fiéis, pegam no microfone, passam a página no missal, pegam no altar, partícula cá, isso é besteira, isso é insignificante. Eu já ouvi de sacerdote isso. Olhar para um fragmentozinho na patena, não, isso aqui não tem importância não. Ora, você crê em quê? Então, a forma como nós rezamos é a forma como nós cremos. E se o tema da aula de hoje é a Sagrada Liturgia, a restauração da fé católica, é algo pessoal. Nós temos que nos preocupar em restaurar a nossa fé. A nossa fé. A restauração da nossa fé depende de nós. Porque, como já fui falado várias vezes aqui, nós somos como ovelhas sem pastores. Ovelhas sem pastores. Não é? Para então obedecer a esta lex orandi, a regra da oração, nós temos que entender a oração. Eu não posso rezar o Pai Nosso sem saber o Pai Nosso. É uma coisa óbvia. A missa é o maior tesouro que nosso Senhor nos dá. É o maior dos sacramentos, é a Eucaristia, é uma coisa óbvia. Muitas pessoas afirmam que a missa pode ser rezada nas coxas, né? Como a gente diz aqui, de qualquer jeito, de forma alguma.
Quando Nosso Senhor instituiu a Eucaristia na Santa Ceia, ele já organiza algumas coisas de maneira catequética. Por exemplo, os apóstolos se reúnem com ele em uma sala ornamentada. Havia objetos ali. Haviam assentos. Havia uma mesa. Havia vinho, havia água. Havia o pão ázimo, o pão sem fermento, tal qual a hóstia é hoje. Então havia uma estrutura ali, havia uma disposição na forma como eles ali estavam. Certo? Houve uma liturgia, houve uma sequência das coisas. Então Nosso Senhor ele institui as coisas de maneira extremamente ordenada. O que acontece com o passar dos tempos? A liturgia se perde? Não, ela se desenvolve. Existe uma diferença entre criar e desenvolver. Eu desenvolvo algo que já é criado, eu aprimoro. Eu vou trabalhando aquilo, eu vou desenvolvendo, eu vou colocando elementos que vão aprimorando aquilo ali. Então, se nós estudamos a patrística, os primeiros pais, os primeiros católicos, nós vamos vendo que elementos foram sendo introduzidos na liturgia. E não elementos estranhos ao espírito do sacrifício ali presente, mas elementos que aprimoravam a noção do sacrifício. O ofertório, as leituras, etc, 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 etc. Só que entendamos que a igreja, conforme foi se espalhando, né? Foi se espalhando, foi assimilando muitos elementos culturais próprios da região onde ela chegava. E daí nós temos, por exemplo, a variedade de ritos por aí, ritos orientais. São ritos católicos, a missa existe consagração. Nós temos, por exemplo, o rito maronita, só para destacar. Então, existem particularidades, mas o espírito da liturgia sempre se manteve o mesmo, sempre se manteve firme, sempre se manteve vivo, real e concreto, a compreensão do que era a liturgia. Passa-se o tempo, chegamos no século XVI. Eu dei uma carreirinha agora, não foi? Chegamos no século XVI. O que acontece no século XVI? A Reforma Protestante, em 1517. E a Reforma Protestante tem como um dos seus frutos e maiores influências a destruição da liturgia. A infiltração protestante na liturgia católica, de uma mentalidade protestante. E não é mais sacrifício, é apenas uma refeição. E as coisas vão começando a ser deturpadas. Eis que surge o glorioso Concílio de Trento. Eu digo com total convicção, o Concílio de Trento salvou a igreja. Porque o Concílio de Trento nos deu a missa tridentina. O Concílio de Trento nos deu o catecismo romano. O Concílio de Trento organizou toda a estrutura diocesana e paroquial da igreja. O Concílio de Trento salvou a igreja de fato no período de trevas. E por que eu falo do Concílio de Trento? Por causa da missa tridentina. São Pio V, com o seu missal, o missal de São Pio V, o que ele faz? Ele codifica a missa. Ele não cria uma missa. Tem muito católico fazendo piadinha, porque muitos chamam a missa tridentina de missa de sempre. Mas olha, vejam bem, vocês estão errados. Vocês acham mesmo que Santo Agostinho rezou missa tridentina? A missa que Cristo rezou era a missa tridentina? Não era a missa tridentina, então essa missa não pode ser de sempre. Mas, querido gafanhoto, eu não estou dizendo que Nosso Senhor instituiu a missa tridentina. Ou que Santo Ambrósio, em Milão, rezou a missa tridentina. Na verdade, em Milão existe um rito próprio, o rito ambrosiano. Como na diocese de Braga, em Portugal, existe o rito bracarense. Eu não estou dizendo que Santo Irineu de Lyon viu missa tridentina. O que eu estou dizendo é que quando São Pio
V codifica aquele rito, ele pega toda a liturgia desenvolvida, imprime aquilo ali na eternidade. Esta é a missa de sempre. E na verdade a bula através da qual ele proclama aquela missa, ele promulga, melhor dizendo, aquela missa, é uma bula cujo nome é Quo Primum Tempore, desde o início dos tempos. Então a missa tridentina de fato é a missa de sempre. Mas por que a missa de sempre? Porque ela simplesmente é a codificação, né? Você colocar no papel, você codificar, você estipular aquilo que a igreja vinha desenvolvendo ao longo dos tempos com a liturgia. E por que São Pio V tem esse cuidado? Exatamente pelo protestantismo. Havia um grande perigo de infiltração protestante no rito da missa. Era uma coisa meio desordenada, muito complicada. Então ele promulga. Este é o rito da missa. E é uma missa infalível. Quando você observa, por exemplo, aqui é o missal cotidiano, né? Tem o rito da missa tridentina aqui, entre outras coisas mais. Quando você observa a missa tridentina, está aqui. Concretamente, a compreensão, por exemplo, de presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, depois o sacerdote ele pega a patena com a hóstia e faz o oferecimento do pão, faz o oferecimento do cálice, ele se inclina no altar e ele reza o seguinte, eu vou rezar em português, né? Com o espírito humilhado e coração contrito, sejamos por vós acolhidos, Senhor, e que este nosso sacrifício se realize hoje na vossa presença, por forma a merecer o vosso agrado, Senhor, nosso Deus. Depois que ele lava as suas mãos, ele reza: recebei, Trindade Santa, esta oblação, que vos oferecemos em memória da paixão, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo nosso Senhor, e em honra da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, destes e de todos os santos, seja para a honra deles e salvação nossa, e por nós se digne interceder no céu aqueles cuja memória celebramos na terra, pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Seja o que pela nossa salvação? O sacrifício. Seja o que? O sacrifício. Mais à frente, quando começa a oração eucarística, ele reza: a vós, Pai clementíssimo, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, humildemente rogamos e pedimos, aceiteis e abençoeis estes dons, estas dádivas, estas santas oferendas e libadas. E quando se chega no momento da oração eucarística, da consagração de fato, ele reza: dignai-vos, Senhor, fazer que esta oblação, esta oferenda, no caso, seja em tudo abençoada, aprovada, ratificada, espiritual e digna da vossa aceitação, e se torne para nós corpo e sangue do vosso delectíssimo Filho e Senhor nosso Jesus Cristo. Ou seja, na missa tridentina, no cânon de São Pio V, no rito de São Pio V, nós encontramos a catequese de que a missa é o sacrifício de Cristo. Isso é imprescindível, isso é necessário. E vejam, que curioso, os fiéis não sabem isso aqui. Primeiro porque os fiéis não sabem latim. Então, se por exemplo, eu começasse a rezar: Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quesimus, benedictam adscriptam ratam rationabilem acceptabilem facere dineris, ut nobis corpus et sanguis fiat delectissimi Filii tui Domini nostri Jesus Cristo. Ninguém entende isso aqui. Ou pelo menos entenderia somente algumas pessoas que entendem latim. E ainda assim, se o padre rezasse em voz alta, podia ser alguma coisa, mas ele não reza isso aqui em voz alta. Ele está rezando em voz baixa, como ele reza quase toda a missa tridentina. Então ele está ali no altar: quando oblacionem tu, Deus, em nome dos quesimus, benedictam, adscriptam, ratam, etc, etc, etc. Ninguém escuta. Só quem escuta é o acólito, talvez do lado dele. Mas veja, os fiéis compreendiam até 60 anos atrás a natureza das coisas.
compreendiam e viviam aquilo. Porque havia tanta dignidade ali, havia tanta piedade que só podia ser de Deus. Só podia ser de Deus. Lembrem, o bem não faz barulho e o barulho não faz bem. Deus age através do sopro, de uma brisa suave. Ele não grita. Ele não grita. Deus fala com uma brisa suave. Por isso o silêncio. Vocês veem que os santos que viveram experiências místicas, nenhum deles estava num barulho. São Padre Pio estava dentro de um crucifixo quando recebeu os estigmas. Qual era o nome daquele santo que levitava quando rezava a missa? Era São João de Cupertino, né? Estava rezando a missa, a coisa mais silenciosa e penosa possível, começava a levitar. Como disse o Padre Paulo Ricardo, a sua alma se inclinava tanto a Deus e o seu espírito se configurava tanto a Cristo que ele levava o seu corpo junto. Sua alma queria tanto ir para o céu que o seu corpo ia junto. E os outros irmãos se assustavam, né? Ele narra isso. Às vezes o irmão chegava para o superior, o Cupertino está levitando, o que a gente faz com ele? E puxa ele de volta, porque ele realmente levitava. Né? E as pessoas entendiam isso. Ninguém ouvia o padre rezar hoc est enim corpus meum. As pessoas sabiam o que acontecia. Ele estava ali inclinado, as pessoas estavam atrás dele e ele genufletia, o coroinha tocava a campa, ele se erguia e elevava o Santíssimo Corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas entendiam o que ali acontecia. Então, a regra da oração mostra de fato a regra da fé. E o que São Pio V faz com a sua missa é de fato uma catequese. Claro, a missa tem a natureza sacrificial, tem a natureza espiritual, mas é uma catequese. A missa tem um sentido catequético também. E muitas vezes os fiéis não entendiam, não sabiam das coisas. Missais, como existem, são novos. Salvo engano, foi só com São Pio X que os missais foram, ou foi Bento XV, eu não lembro agora, que os missais começaram, as pessoas começaram a ter missais. Acompanhar a missa, o rito da missa. Foi São Pio X. São Pio X viu a necessidade das pessoas responderem à missa. Não responderem a oração eucarística, mas responderem. Dominus Obiscum, et cum spiritu tuo, né? Iudica me Deus, adicere ne causa mea, dedita non sancta, ele viu a necessidade disso. Mas os missais são novos, as pessoas não existiam nem bancos nas igrejas. Banco é coisa nova. Salvo engano, do Renascimento, do período do Renascimento, que as igrejas começaram a ter bancos. Missa, as pessoas estavam todas em pé. Entravam na igreja, estavam em pé. Importava o sacerdote rezar o sacrifício dele, e as pessoas aproveitavam o momento que o sacerdote estava fazendo o sacrifício para cumprir o seu preceito e santificar o seu dia. Estão entendendo? Hoje não. Existe a mentalidade de uma necessidade do fiel para a missa. Ora, existe um rito na missa sem o povo. Você acha que o padre está viajando, no meio do caminho ele precisa parar para descansar no hotel, ele não resolve isso naquele dia, ele vai rezar a missa. Aí ele fala com o gerente: "Ei, seu gerente, vem aqui por favor para poder rezar a missa?" Claro que não. Ele coloca lá os objetos em alguma mesa que tenha no seu quarto e reza a missa. Ou então vai para alguma igreja e reza a missa. Alguma igreja naquela cidade. Né? Uma grande dificuldade que as pessoas têm, eu escuto até de algumas pessoas daqui do centro, é o que fazer na missa. O que eu faço na missa? Eu chego, fico ouvindo o padre, ouço, vou embora? Não. Se a missa nos dá graças e tesouros espirituais fundamentais para a nossa fé, nós temos que acolhê-los. E nós só podemos acolher aquilo para o qual nós inclinamos a nossa atenção. Certo?
Só que, em se tratando da missa tridentina, a própria estrutura dela favorece uma presença piedosa do fiel, o silêncio, os cantos, o fato dos fiéis ficarem boa parte do tempo ajoelhados, tudo isso favorece, né? Existe um vídeo, tem no YouTube esse vídeo, chamado... Agora esqueci o título do vídeo, eu acho que é a Santa Missa e o Calvário, é uma coisa nesse sentido. Alguém fez um vídeo muito bom em que se pega a Missa Tridentina e pega uma parte dela e coloca logo depois uma parte, um trecho daquele filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson. O que cada parte da missa é do Calvário, né? O que cada parte da missa é no Calvário. Então o ofertório, o sacerdote oferecendo pão e oferecendo cálice, o flagelo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O momento da consagração, quando ele eleva o corpo, Cristo sendo crucificado, quando ele eleva o sangue, Cristo sendo erguido na cruz, e coisas assim, isso ajuda muito na contemplação. Você contemplar. Mas mais do que isso, é ter a convicção de que a missa é o sacrifício de Cristo e que eu estou ali compreendendo um sacrifício. Se eu estou ali contemplando o sacrifício, se eu estou ali diante do sacrifício de Cristo, eu estou ali junto de quem? Da Virgem Maria e de São João. E como a Virgem Maria e São João estavam? Não é? Nós temos que agir como a Virgem Maria e como São João. Eu não sei responder nada na missa. Eu não sei falar Dominus Vobiscum. Não tem problema. Através do seu silêncio você contempla o mistério ali que está presente. É na missa a melhor ocasião para nós fazermos o ato de fé exercido. Porque a missa é um desafio para os nossos sentidos. A missa é um desafio para os nossos sentidos. Eu não vejo sacrifício nenhum, mas é um sacrifício. Eu não vejo corpo nenhum, mas é o corpo. Eu não vejo sangue nenhum, mas é o sangue. Então a missa é um desafio para os nossos sentidos. E todas as coisas na missa, todos os objetos litúrgicos, as rubricas, ou seja, os gestos, etc., tudo aquilo nos facilita com que os nossos sentidos entendam isso. Mas nós temos que nos esforçar para tal. Compreender, Senhor, estou diante do seu sacrifício. Estou diante do Calvário novamente. Me ajude a compreender este Calvário. Me ajude a te amar na hóstia santa. É isso que acontece. Por exemplo, o padre, para chegar ao altar, o que ele faz? Ele sobe um lance de escadas. Assim como Cristo subiu o Gólgota para o seu sacrifício. O padre, quando chega no altar, ele beija o altar. Assim como Cristo abraçou a cruz, na qual iria ser sacrificado. O padre, ele tem, na parte de trás de sua casula, uma cruz bordada. Assim como Cristo carregou sobre suas costas a sua cruz. Não é? O padre, ao consagrar, eleva, assim como Cristo foi elevado na cruz. Então, tudo isso facilita a nossa compreensão, mas nós temos que desejar e clamar a Deus para que nós nos unamos realmente a Ele, para que todas essas coisas movam o nosso coração, movam a nossa ação, movam o nosso intelecto para contemplar estas verdades, e elas estão nas entrelinhas do ato litúrgico. Mas nós não vivemos numa realidade favorável. Não é? Muitos aqui não têm acesso à missa tridentina, ou pelo menos quase sempre não têm. O que eu lhes diria? Se vocês não têm acesso à missa tridentina, busquem o local mais piedoso para assistir missa possível. E fujam de tudo aquilo que seja profano,
sacrílego, antilitúrgico. Pois aquilo que é antilitúrgico faz mal para a nossa alma, perturba o nosso coração. Quantas missas eu já vi, já assisti e saí da missa com raiva. Com raiva. Pecando já. Pela maledicência, por exemplo. Não se exponham a missas sacrílegas. Não se exponham a missas antilitúrgicas. Busquem locais piedosos. Protejam suas almas disso. Protejam muito suas almas disso. E embora nós possamos ir à missa de Paulo VI, e aí, claro, eu falo isso porque a missa tridentina é a missa de sempre, a missa de Paulo VI, não é a missa de sempre, não é a missa de sempre. O que Paulo VI fez foi fabricar um rito. E não há nenhum problema em se falar isso. Não é à toa que a missa nova é chamada de missa nova porque é de fato uma missa nova. É o novus ordo missae, o novo ordinário da missa. Quando nós vamos comparar, por exemplo, vou pegar aqui a missa tridentina, certo? Sacerdote terminou de rezar o Salmo 42, não é? E reza, né? Aditoro nostrum in nomine Domini qui fecit caelum et terram. Ele vai rezar o Confiteor. Depois que ele reza o Confiteor, os fiéis eles dizem: Misereatur tui omnipotens Deus, admissis peccatis tuis, perduca te ad vitam aeternam. Ele responde: Amém. E é a vez dos fiéis rezarem, né? E veja como é: Confiteor Deo omnipotente, beate Maria semper virgine, beato Michele arcangelo, beato Ioanne Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verba et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virginem, beato Michele arcangelum, beato Ioanne Baptistam, sanctus apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et te pater, orare pro mea Domino Deum nostrum. Ou seja, nós nos confessamos a Deus, a Virgem Maria, a São João Batista, a São Miguel Arcanjo, a São Pedro e São Paulo, a todos os santos e aos irmãos. E depois nós pedimos a todos estes novamente que roguem por mim. O que acontece no rito de Paulo VI? Confessando os nossos pecados, e nós e o Pai ao mesmo tempo. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Vocês percebem uma grande diferença no sentido contrito do ato penitencial? Por exemplo, o sacerdote, depois que faz o ofertório, ele vai para o lavabo. Né? O que é que ele reza? Vou rezar em português. Lavo na inocência as minhas mãos e acerco-me, Senhor, do vosso altar, para fazer ouvir os vossos louvores e apregoar todas as vossas maravilhas. Amo, Senhor, a beleza da vossa casa e o lugar em que repousa a vossa glória. Não deixeis, ó Senhor, que minha alma se perca com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinários. Eles que têm as mãos manchadas de iniquidade e a destra de peitas repleta. Eu, pelo contrário, conduzo-me pelas sendas da inocência. Livrai-me, Senhor, e compadecei-vos de mim. Os meus pés andam pelo caminho da retidão. Nas assembleias vos bendirei, Senhor. Na missa tridentina. Como é o rito de Paulo VI? Lavai-me, Senhor, de minhas culpas e purificai-me dos meus pecados. Então, o que acontece é uma subtração da piedade que havia aqui. Aí aqui está, se conservou, a natureza de cada momento se conservou, lavabo é lavabo, ofertório é ofertório, mas a substância da coisa, a forma que eles chamam de importante, a forma e a substância, coisas importantíssimas, foram subtraídas.
Agora, o Salmo 25, do versículo 6 ao 12, que era rezado no lavabo, não. Lavai-me, Senhor, minhas culpas e purificai-me dos meus pecados. Pronto. É isso. Quando ocorre a promulgação do Missal de Paulo VI, em 1969, ocorre uma coisa que muitas pessoas não imaginavam que aconteceria: a perda da fé de muitos. Seminários se esvaziaram, conventos se esvaziaram, pessoas sem compreender por que faziam aquilo. Eu tive já como conversar com algumas pessoas que viveram a época, né, e aquela coisa, confusão, os sérvios sabiam, e agora? O latim de Paulo falando era tão bonito, agora não tem mais latim, agora pode ser em português. Era órgão, era tão bonito, agora é sanfona na missa, guitarra na missa, piano na missa, bateria, e as coisas vão ser colocadas. E é o que Padre Paulo Ricardo fala em uma live que ele fez sobre o concílio, que o concílio falhou na sua missão. Se queriam promover um resplandecer da liturgia, não houve. Esse aggiornamento, essa atualização, essa primavera, como o João 23 falava, só nos trouxe espinhos. É um inverno. É um inverno. E não estou falando isso com uma opinião própria. É a pura realidade. Não é à toa que o nosso amado Bento XVI, compreendendo isso, quis promover no seu pontificado aquilo que ficou conhecido como a reforma da reforma. Vamos reformar a reforma litúrgica, pois a reforma litúrgica está problemática. Está cheia de buraco essa parede aí. A gente tem que reformar. Esse prédio está caindo aos pedaços. E ainda assim a reforma da reforma não foi totalmente eficiente. Porque o espírito do rito, ele tem seus problemas, ele tem suas ambiguidades. Esse livro aqui, que eu citei, né? Summorum Pontificum, um problema ou uma riqueza. Eu comprei isso aqui em Portugal, eu não sei se vende no Brasil. Realmente não sei se vende no Brasil, se vocês vão encontrar, né? Há um trecho dele em que ele cita, o autor cita o ex-presidente da Pontifícia Comissão Ecclesia Dei, Dom Castillon Royos, que ele afirma no discurso em 2008: seja-me permitido dizê-lo claramente, o Santo Padre deseja que o uso antigo da missa se converta num fato normal da vida litúrgica da Igreja. Ou seja, Bento XVI não queria que a missa tridentina fosse algo extraordinário, mas normal, ordinário. De maneira que todos os fiéis de Cristo, jovens e velhos, aqueles que viram o rito e aqueles que nunca viram, possam familiarizar-se com os ritos antigos e aprender com a sua beleza e transcendência tangíveis. E aí, o mais impressionante: o Santo Padre deseja isso por razões tanto pastorais quanto teológicas. Então, Bento XVI entendia que existia uma raiz teológica para se retomar a missa tridentina. É Bento XVI que a missa tridentina não é somente uma questão de gosto. Porque se a missa tridentina for somente uma questão de gosto, de beleza, ou porque eu acho bonito, é mero luxo. E se é mero luxo, pode deixar para lá. Mas se nós militamos pela missa tridentina, se nós defendemos a missa tridentina, se nós amamos a missa tridentina, se nós nos esforçamos todos os domingos para ir à missa tridentina, é porque nós entendemos que existe uma razão teológica para tal. E nós entendemos que a nossa fé precisa da missa tradicional.
ela precisa da missa tradicional. Bento XVI entendia, há uma razão teológica, não é somente uma questão pastoral, não é somente uma questão de vamos colocar entre aspas, democratização do rito, porque os fiéis gostam. Não, é uma questão teológica. E os padres têm que entender isso, é uma questão teológica. Nós observamos isso quando nós vemos que as comunidades que têm missa tridentina são comunidades que amam muito mais a igreja, são comunidades que obedecem muito mais a doutrina da igreja, são comunidades que amam muito mais o Papa. Pois o que existe em muitas paróquias é uma obediência hipócrita. O padre fala muito bem do Papa, o padre fala do amor pelo Papa, mas o padre fala daquilo que convém a ele amar o Papa. Quando convém a ele amar o Papa? Não é? O que diziam os sacerdotes quando Bento XVI colocou novamente sobre o altar da Basílica de São Pedro aqueles grandes castiçais, aquela cruz? O que diziam eles naquela época? Quando Bento XVI rezava a missa de casula romana, de mitra romana, o que diziam eles na época do motu próprio? Teve bispo a falar, né, onde estava o Espírito Santo quando Bento XVI escreveu esse motu próprio. Eu respondo, guiando a caneta. Então Bento XVI entendia, existe um sentido teológico, uma necessidade teológica, uma razão teológica para retomar a missa tridentina. Não é somente a questão de luxo para um grupinho de fiéis bonitinho, engravatadozinho. É uma questão teológica. E retomo. As comunidades que cultivam a missa tridentina são comunidades que amam muito mais a igreja e obedecem muito mais à igreja do que comunidades que não fazem. Que muitas vezes são rebeldes, que acolhem toda a sorte de pentecostalismo, de pietismo, de ecumenismo safado, de marxismo, né? Bento XVI entendia isso. E são muitos os fiéis que buscam esse tesouro de fé, mas muitas vezes não o encontram. Não o encontram. Às vezes o padre proíbe, às vezes o bispo proíbe, sabe-se lá o que pode acontecer. Ou às vezes há o medo. Mas o apelo que eu faço, isso fica gravado, todo mundo pode ver, o apelo que eu faço, não tenham medo. Não tenham medo. Não é? Nós somos colocados nas catacumbas novamente pela perseguição. Assim como os primeiros cristãos foram jogados nas catacumbas pela perseguição do Império Romano. Nós hoje sofremos a perseguição do Império Modernista que há na igreja. Mas os cristãos não deixaram de ir à missa, não deixaram de rezar a missa, não deixaram de anunciar o Evangelho. Então deem a cara a tapa. E começa com um hoje, e daqui a um ano serão vários. Os frutos da tradição são imparáveis, eles não param, porque são de Deus. Como a gente estava falando antes da aula começar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós temos ao nosso lado os santos que rezaram e viveram este rito, este tesouro da fé, se nós temos ao nosso lado o motu próprio de Bento XVI, se nós temos ao nosso lado o Papa, se nós temos ao nosso lado o magistério, se nós temos ao nosso lado a tradição de sempre da igreja, de 2000 anos, quem será contra nós? O seu padre, marxista, que proíbe, quando é o tucuno dele? Quem será contra nós? Muitos católicos que não têm acesso à missa tridentina buscam, e eu acho muito salutar isso, viver a missa nova da forma mais aproximada possível. Não existe, pois, na missa nova uma rubrica indicando que os fiéis se ajoelhem para o ato penitencial. Mas é muito salutar que o façam, ainda na missa nova. Não existe nenhuma rubrica indicando que os fiéis devem se ajoelhar para a bênção final. Mas é muito salutar que o façam. É muito salutar que eu faço. Ainda mesmo porque a missa, a tradução do missal de Paulo VI para o Brasil é uma desgraça sem tamanho, é totalmente errado.
Dominus Vobiscat por Espírito Tu é o quê? Senhor esteja convosco e com teu Espírito. Aqui no Brasil é o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Sabe, o sacerdote ele saúda e você, ele diz, bom dia, ok. É a mesma coisa. Ele está no meio de nós, o Senhor esteja convosco e com teu Espírito também. Et cum Espírito Tuo. Então vivê-la da forma mais piedosa e mais tridentina, né, possível. Certo? Há alguns livros importantes para compreender essas coisas e eu os indico. O primeiro deles, é claro, é esse aqui, né? Que chama Missal Cotidiano. Né? É o meu carinho, porque é um investimento muito importante. Realmente demanda um trabalho enorme. Ele custa entre 90 e 115 reais. Tem todas as missas, né, presentes aqui, o rito, orações, etc. Esse livro que eu já citei, eu comprei em Portugal, eu não sei se esse livro existe no Brasil. O padre Manuel Folgar Otero, Sumorum Pontificum, um problema ou uma riqueza, pela editora Caminhos Romanos. Esse outro livro que eu já citei aqui várias vezes, de Dom Atanásio Schneider, Corpus Christi, a Sagrada Comunhão e Renovação da Igreja, na qual ele refuta e trata todos os problemas da comunhão na mão. Né? E este outro aqui, que muitos conhecem, Tesouro da Tradição. Comprem esse livro. Ele é barato, é 30 reais. Comprem esse livro. Vocês podem ver que um arquiteto que fez a diagramação dele. Né? Ele vai mostrar toda a estrutura da missa tridentina, o passo a passo, a oração, o que significa tal oração, o que significa tal gesto, de onde surgiu isso, história, paramentos, objetos litúrgicos, tudo. Este livro é um tesouro mesmo. Tesouro da Tradição, Guia da Missa Tridentina, pela editora Eclésia. Né? Então é isso. Né? Nós temos que realmente militar pela missa. Militar por ela, de noite, noite e dia. E se nós não temos acesso à missa, busquemos viver a missa como nós temos nas nossas paróquias, com total piedade, com a maior piedade que nós conseguimos ter ali. Entender que aquilo ali é o sacrifício de Cristo. E mais, se nós somos como esponjas, né, que sugamos, nós temos que nos espremer e nos violentar a transmitir esses frutos aos outros. Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Venerável Pio XII, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.